Este corte é um oferecimento da KTO. Se você ainda não tem o seu cadastro, aproveite 20% de bônus no seu primeiro depósito com o cupom MEDEIROS. O link está na descrição. Luiz Felipe de novo aqui com a gente, falando, ó, ficar de olho também muito na arbitragem, porque nitidamente o Botafogo, assim como o Vasco, estão sendo bem prejudicados. Cara, meu tweet viralizou muito. Até a Renata Ruel foi comentar e depois o Felipe Neto acabou também fazendo um tweet que viralizou muito. Porque, cara, no primeiro gol do Flamengo, que foi o gol contra, na hora eu não consegui nem ficar chateado porque eu já fui falando assim, não, tá impedido, tá impedido. Porque ele nitidamente, o Bruno Henrique, atrapalha o Marlon Freitas e por isso o Marlon Freitas, que na minha opinião deveria ter tirado de esquerda, ele tenta tirar de direita e por isso ele erra, mas ele só erra também porque existe a pressão do jogador que estava impedido. Não é um lance de domínio, é um lance de pressão exercida. Então, não é um novo lance naquele momento. É um lance de um zagueiro que está tentando afastar a bola e um jogador que está impedido está exercendo pressão sobre ele e por isso ele faz o gol contra. E aí hoje eu tive que ver no Seleção Sport TV o Paulo César de Oliveira falar que para ele foi gol legal, mas enfim, parece dois pesos, duas medidas, né? Porque já teve um lance na Europa, inclusive, que foi marcado impedimento, e hoje o Paulo César conseguiu criticar a decisão da Europa, falando que lá tá errado, na opinião dele, e que o gol foi legal. Aqui é inacreditável isso, cara. Para mim é nítido, é muito claro que o Marlon Freitas só faz o gol contra porque o Bruno Henrique chega pressionando ele e aí ele chuta a bola errado, porque se o Bruno Henrique não tá ali, talvez o Marlon Freitas, com a calma que ele costuma ter, com a categoria que ele tem, ele dominava aquela bola ali. Se não tem ninguém, talvez ele pega, talvez não, porque a bola estava muito forte, mas ele não ia dar de direita, talvez ele, sei lá, ia chutar para lateral, ia fazer alguma coisa. Ele só vem desesperado porque ele vê o Bruno Henrique na cara do gol e ele vem correndo e dá a bola de qualquer jeito e a bola vai para dentro do gol. É por aí, ô Matheus? Exatamente, porque que eu me lembre, o Marlon Freitas, ele não estava nem na linha da zaga, ele estava antes. Então, tipo, ele consegue ultrapassar a nossa linha de zaga para fazer essa cobertura porque ele sabe que o Bruno Henrique tá lá. Então, ele realmente só tá naquele espaço ali porque o Bruno Henrique também tá lá. Então, caramba, se você tem um jogador impedido que desencadeou uma ação que foi determinante no gol que você sofreu ali, caramba, como é que isso não é impedimento, sabe? Enfim, cara. Eu achei isso inacreditável e também tem a questão da falta no Tietê. Que para mim é impressionante a falta de critério que os árbitros no Brasil têm. Porque a falta que o Tite sofreu é uma falta que ele deve ter dado 5 minutos antes ou 5 minutos depois, sabe? É o tipo de falta que eles dão o tempo inteiro. Mas aí ele simplesmente decide, do nada, não dar uma falta, aí acaba gerando gol. Aí vem a polêmica. Então, assim, cara, a falta de critério, principalmente no Brasil, é assim assustadora, cara. Porque são lances que você vê que até a própria CBF lá, depois explicando, tentando explicar esses lances, são lances que dependem totalmente da interpretação, sabe? E não tem uma regra, sabe, que consegue definir bem qual lance deveria ser anulado, qual lance deveria ser determinado de uma maneira ou outra. Então é tudo muito dependente da interpretação, e a interpretação a gente vê que é péssima, sabe? E, pô, como é que você vai ter um futebol justo assim? Então. Cara, é complicado. O Botafogo e Vasco realmente foram bem prejudicados recentemente. O Vasco, principalmente no jogo contra o Palmeiras. Nossa Senhora, aquele gol anulado do Vasco contra o Palmeiras foi um absurdo, cara, um absurdo. E a explicação pior ainda. Exatamente. Então o do Vasco ele foi prejudicado porque e isso se assemelha, inclusive, para mim, com o lance do Marlon Freitas. Porque o gol do Vasco ele foi anulado alegando que o jogador do Palmeiras estava com pressão sobre ele e por isso ele deu o chute para frente. Por conta de uma pressão, possível pressão que existia sobre ele, só que o jogador do Vasco estava muito longe dele. Nitidamente o Richard Rios prefere dar o chute. Se ele quisesse dominar ali, ia dominar e ia sair jogando, mas ele prefere dar o chute, o Richard Rios, e por isso cria uma nova jogada. Mas no entendimento do VAR, não se criou nenhuma jogada nova, porque ele tinha sofrido uma pressão do jogador do Vasco. Vasco totalmente prejudicado. E aí no jogo do Botafogo, onde existiu a pressão, de fato, existiu a pressão do Bruno Henrique, que quando você tem um frame do Marlon Freitas tocando na bola, o Bruno Henrique tá colado nele. Colado, muito próximo dele, exercendo a pressão.
Nesse lance, eles não entendem como... Eles entendem como um fato novo, uma nova jogada, e por isso eles não marcam o impedimento. Né? Então, são critérios que eles usam que variam de árbitro para árbitro. Parece que existe uma regra para o Klaus, uma regra para o Daronco, uma regra para o Fábio Rodrigues, uma regra para o Wilton Pereira. É isso. O que existe hoje na arbitragem brasileira é que a regra depende do árbitro. Depende do que o árbitro achar ali, da interpretação dele. Só que a diferença é que para lances de impedimento, nesse tipo de caso, é um lance igual eu citei no tweet lá que eu fiz. É um lance factual que a arbitragem chama. Nesse tipo de caso, é um fato que o jogador estava impedido naquela jogada. Não cabe uma interpretação ali de será que foi falta? O do Tietê, para mim foi falta, para muita gente foi falta, mas se para o Rafael Klaus não é, ele não pode marcar nenhuma outra falta porque aí é critério dele. Se para ele aquilo ali não é falta, se ele não marcar nenhum tipo de falta dessa no jogo inteiro, aí a gente vai discutir aqui o seguinte, ok, é critério do Klaus, ele não marca esse tipo de falta, a gente pode discordar ou não, mas o cara foi coerente. Não marcou nenhum tipo de falta dessa daí. Eu acho, mas ele acha que não. Interpretação. Eu acho que foi. Matheus acha que foi. Todo mundo aí que tá no chat acredito também que acha que foi falta no Tietê. Mas o Klaus não marca. Agora, se ele não marca essa e marca uma 2 minutos depois, aí ele já tá fugindo do que a regra diz. Que a interpretação tá mudando de acordo com a cor da camisa. E é onde a gente começa a reclamar, né? Porque a gente acha, na nossa cabeça, que se aquela falta ali, por exemplo, fosse o Tietê fazendo no Pulgar, ele marcaria.